África do Sul, lar de alguns dos mais hábeis caçadores do planeta. Mas às vezes, a vontade de sobreviver é mais forte que o desejo de matar. Um gnu perseguindo uma chita. Um javali enganando hienas. E um mangusto levando um leão à submissão. Isso é o que acontece quando a presa reage. Hipopótamos, aparentemente gentis, mas frequentemente perigosos. E quando se trata de suas crias, as mães hipopótamos são ferozes protetoras. Estávamos de férias em Mpumalanga, numa reserva chamada Nigênia, perto do rio Crocodilo. 8 hipopótamos vivem lá. Saí bem cedo e vi a mãe hipopótamo voltando depois de pastar com o filhote por perto. Enquanto os observava, vi um movimento à minha esquerda. Era uma leoa solitária rastejando na direção da mãe com o filhote. Hipopótamos fêmeas só têm um filhote a cada poucos anos. Depois, os mantém por perto para cuidá-lo e protegê-lo. O filhote só tinha dias de vida. O filhote estava atrás dela, o que era um grande erro, porque essa era a oportunidade que a leoa esperava para atacar. Houve um silêncio mortal. Todos acharam que seria o fim do filhote. Então meu filho gritou, olha aquilo, olha aquilo. E a uns 500 metros rio abaixo, vimos a mãe e o filhote como se nada tivesse acontecido. Apesar do tamanho, hipopótamos são incrivelmente rápidos, capazes de acompanhar um leão. E a enorme mandíbula da fêmea poderia facilmente cortar um animal em dois. O filhote está vivo hoje. Ele habita o mesmo açude com o resto do grupo. Mas ninguém soube o que aconteceu com a leoa. Poucos animais têm círculos familiares tão estreitos como o elefante. Nas manadas, as mães mantêm suas crias com elas durante anos e não gostam de visitas surpresas. Os cães começavam a ficar ativos no final da tarde para irem caçar. Assim que se afastaram 100 metros da toca, eles encontraram uma manada de elefantes com crias. É raro os cães selvagens atacarem elefantes. Eles são simplesmente grandes demais. Mas as fêmeas veem todos os predadores como uma ameaça em potencial para suas crias. Um elefante simula um ataque, bramindo e abanando as orelhas como um aviso. Os cães davam a volta e se afastavam alguns metros. Assim que o elefante voltava para a manada, os cães voltavam e o seguia de novo. A manada forma então um paredão ao redor de suas crias. Os elefantes atacam os cães, até mesmo com as trombas, quando eles se aproximam demais. Mas os cães são muito mais rápidos. Então o elefante fêmea resolve dar um basta. Seu silêncio e tromba embolada são sinais de que está disposta a matar. As fêmeas atacaram os cães com sérias intenções de feri-los. Finalmente, a alcateia entende a mensagem.
Leopardos são um dos caçadores mais esquivos da natureza. Criaturas solitárias atacam à noite, depois se escondem nas árvores para comerem. Mas o plano de um leopardo é arruinado por um intruso indesejável. Tínhamos acabado de parar do nosso passeio ao anoitecer. À distância, ouvimos alguns chamados de alerta do leopardo macho dominante. Imediatamente reuni os nossos hóspedes e decidimos investigar o que estava acontecendo. E 6 ou 8 quilômetros de onde estávamos, localizamos o leopardo. De repente, notamos mais atividade de outro animal menor no capinzal à frente, para onde o leopardo estava se dirigindo. Mas ninguém consegue ver o que o leopardo está caçando. É um javali. Um dos motivos para o javali guinchar e fazer muito barulho é para distrair o predador e ele não encontrar a posição de asfixia, que geralmente é debaixo da queixada do javali. Então acontece uma reviravolta. De repente, uma hiena saiu da mata. O leopardo pula fora e a hiena, percebendo que estava muito perto do leopardo ainda ativo no modo caçar, decide pular fora também. Recapitulando. Leopardo ataca javali. Hiena ataca leopardo. Hiena muda de ideia. Todo mundo vai embora. E o javali ficou parado lá, completamente surpreso, sem entender o que tinha acontecido. Sem nenhuma outra surpresa, o javali não ficou por ali. Há uma guerra de longa data entre o búfalo africano e um de seus principais predadores, os leões. Uma presa oferece várias refeições para um grupo. Mas, ocasionalmente, o búfalo revida. Acendemos os holofotes e conseguimos ver a poeira de búfalos se movendo e circulando. Dava para ver que estavam bem agitados. Havia um leão, um macho bastante velho. Os búfalos o estavam atacando e o socavam no chão, usavam os chifres e o jogavam assim. Era uma visão incrível. Pessoalmente, nunca testemunhei um evento tão brutal e forte. Para o leão, doença e ferimento são uma sentença de morte. Só lembro que foi muito surreal. Não conseguia acreditar naquilo. O conservacionista Simon Morgan testemunhou uma cena similar. Estávamos observando uma grande manada de búfalos se movendo, pastando. De repente, vislumbramos uma pequena leoa no outro lado da manada, simplesmente agachada ali. A manada cerca a jovem leoa que tenta escapar subindo numa árvore. Mas ela está doente e torna-se um alvo fácil. Então, um dos búfalos machos chegou e arrancou da árvore. Ficamos todos perplexos, sem acreditar no que estava acontecendo. O búfalo africano normalmente não fica agressivo, a não ser que esteja ferido ou ameaçado. Mesmo no fim de tudo, quando a leoa estava claramente morta, eles ainda a chifravam e a pisoteavam. Para esses búfalos era hora de se vingar um pouco. Cães selvagens são eficientes caçadores, com taxa de morte maior que a de leões. Gerações mais velhas passam as habilidades para as mais novas, mas essas lições podem ser difíceis de aprender. Tive sorte de estar trabalhando no norte de Botsuana, onde havia uma alcateia, e fiquei 6 anos observando um bando de cães selvagens.
Todo ano, os filhotes nasciam com pontas brancas no rabo. Um ano, porém, um cão nasceu com a ponta do rabo preta. O guia de safari Mark Tennant teve um interesse pessoal pelo filhote e o batizou apropriadamente de Ponta Preta. Uma tarde, os cães saíram para caçar. Ponta Preta era muito novo para ajudar a caçar, mas foi junto. O macho e a fêmea alfa lideravam e viram os gnus à distância. Geralmente, quando a presa vê cães selvagens chegando, ela corre feito louca. Mas nessa ocasião, os gnus decidiram defender o seu território. Eles se tornaram os agressores, estão se defendendo, sendo agressivos. Tínhamos gnus atacando cães e vice-versa. Nem sabia para onde apontar a câmera com tanta ação. De repente, o grande gnu dominante saiu da manada e começou a correr a toda velocidade. O alvo do gnu era o Ponta Preta. Minha nossa. Ponta Preta era minúsculo comparado ao gnu. 14 vezes menor que o tamanho dele. E os chifres do gnu podem resistir a um golpe de machado. Pensei que ele tivesse morrido. Mas, de repente, todos os cães correram para ele e começaram a cheirá-lo e fazer um barulho incomum. E então foram feitos loucos atrás dos gnus. Eu perdi o foco da batalha e só via o cão caído lá. O meu favorito, o Ponta Preta. Enquanto olhava para tudo, 3 ou 4 minutos depois, eu notei uma orelha se mexer. Talvez o Ponta Preta não estivesse morto. Meu Deus, olha isso! O pequenino se levantou. Dava para ver a dor no corpo dele. Eu rezava para o gnu não notar isso, ir atrás dele e matá-lo. Mas, felizmente, os cães selvagens conseguiram distrair os gnus o suficiente e ele saiu mancando da área com sorte de ter sobrevivido. Os búfalos africanos se unem para proteger suas crias, cercando-as quando predadores se aproximam. Mas alguns filhotes não conseguem ser salvos. Quando eu cheguei, a fêmea estava de pé sobre o filhote e o leopardo estava no capinzal. Leopardos comem sua presa nas árvores para fugir dos carniceiros. Mas a fêmea angustiada interfere. O leopardo se move, mas precisa ficar longe dos chifres da búfala, que facilmente poderia feri-lo. Ela atacou a árvore e tentava sacudi-la para que o leopardo caísse da árvore. O leopardo estava com as garras na casca se segurando e a búfala estava muito frustrada e rugia para o leopardo. É raro um único búfalo atacar sem a sua manada. Apesar de estar sozinha, a fêmea poderia pisotear o leopardo até a morte. Comparando, ela é enorme. Mas após 12 horas de impasse, a búfala parece ceder. Ela se afastou 300 metros do filhote morto e pensei que estava deixando o local. E o leopardo também foi enganado, porque ele desceu e começou a comer o filhote.
A chita, no fim, desiste. E a equipe de filmagem encerra a noite. Na manhã seguinte, fomos verificar a nossa posição e lá encontramos os 2 chacais em suas tocas com 2 filhotes. Mangustos podem ser pequenos, mas também podem ser poderosos. Foi o que um câmera testemunhou filmando leões em Botsuana. Estávamos filmando só close-ups e coisas pequenas. De repente, os leões começam a observar um mangusto ali perto. Antes que percebesse, todo o local entrou em erupção com leões e mangustos. Parecia gato atrás de rato. Vários mangustos escaparam, mas um não teve tanta sorte. O leão pegou a pobre criaturinha e nós pensamos que seria um massacre. Mas os mangustos são mais durões do que parecem. São capazes de matar pitons. Assim que o leão o soltou de suas garras por um segundo, o pequeno mangusto começou a resistir. Não acreditei. Aquela minúscula criatura estava avançando num leão adulto. E vejam só, o leão estava recuando. O leão parece surpreso demais para matar, dando ao mangusto a chance de mergulhar no subsolo. Aquele pequeno mangusto mudou tudo porque ele começou a resistir. Foi o vencedor naquela batalha de vontades. Quando os leopardos caçam, eles observam sua presa silenciosamente e dão o bote no último minuto. Mas uma jovem fêmea parece se esquecer de tudo isso quando é reintroduzida à natureza. Numa manhã, ela sai e começa a observar uma manada de zebras. As zebras não são conhecidas por serem presas perigosas. O garanhão da manada correu, deu uma olhada no tamanho do leopardo e pensou: esse leopardo não pode fazer nada para mim, vou atacá-lo. Felizmente, ela correu para se salvar, mas o garanhão avançava sobre ela, batendo com as patas da frente. E no momento pensei: este é o fim do meu leopardo. Então disparei uns tiros para o ar. A distração salva a vida do leopardo. Você acharia que a experiência teria ensinado a ela muita coisa, mas aparentemente não aprendeu tanto. Dias depois, o felino vai atrás de um antílope macho chamado Puco, com chifres parecidos com espadas. Ela sai e entra num jogo de gato e rato de vida e morte. O Puco está tentando perfurá-la. Ela se esquiva, se afasta, rodeia o Puco. Novamente eu me pergunto: devo atirar ou deixar como está? Uma perfuração dos chifres do Puco teria sido o fim do leopardo. Mas a sorte está do lado do leopardo. Foi a agilidade dela no último instante que a salvou. Felizmente, dessa vez a lição foi aprendida. O texugo do mel é uma das criaturas mais estranhas na África. Conhecido por atacar colmeias, ele também é incrivelmente corajoso. Foi o que o guia de caças Gaius Kelmanson descobriu. Texugos são criaturas muito obstinadas. Não se consegue machucá-los com força bruta. São absolutamente destemidos. No final do dia, Kelmanson e seus hóspedes fizeram uma última parada para observar 6 leões. Havia 2 leoas adultas no grupo e 4 jovens. Estávamos indo embora quando, de repente, vi 2 texugos saindo dos caniços. Eles literalmente caíram no meio dos leões. Os jovens imediatamente entraram em ação. As 2 leoas mais velhas ficaram no lugar enquanto os 4 jovens atacaram. Então, uma surpresa. Eles fizeram o som mais incrível. Este som... Fazem muito isto quando estão agitados.
É um som terrível de se ouvir, que deve ter intimidado os leões. Texugos também. Eles eram e não se envolveram. Os mais jovens não tinham muita experiência, por isso ficaram brincando, dando patadas neles durante um tempo. E depois ficou mais sério quando os texugos começaram a reagir e a atacá-los. Ficou mais sério ainda quando as leoas se envolveram e uma delas feriu severamente um dos texugos. Ela o mordeu no diafragma, aqui na areia, e toda a boca dela cobriu o texugo. Mas o texugo tinha mais um mecanismo de defesa. O texugo tem a incrível habilidade de girar quase completamente em sua própria pele. Tem a pele bem solta. E ele se virou e a mordeu no nariz. Felizmente, foi bem sério para ela soltá-lo. Ela o soltou e o texugo correu de volta para provocar mais os leões. Eles são criaturas duronas e tão ferozes que conseguiram derrotar os 6 leões. Incrível. Felizmente, os 2 texugos foram embora razoavelmente incólumes e a pobre leoa ficou um pouco pior. Javalis lutam incrivelmente para se defenderem. E em raras ocasiões, eles até partem para a ofensiva. Minha esposa e eu estávamos passeando, dirigindo na estrada de terra perto do rio. Havia 4 javalis correndo ao lado do carro. A mãe, o pai e 2 filhotes. Eles trotavam ao lado e, de repente, cruzaram a frente do carro. E então entraram no mato para se alimentar. Foi quando eu vi as chitas deitadas sob uma árvore. Achei que hoje eles seriam um almoço. Os javalis continuaram comendo, lentamente, se aproximando das chitas. Mas as chitas pareciam hesitantes para atacar. E os javalis perceberam isso. Os javalis se juntaram no bloco e perseguiram as chitas. Foi inacreditável. Parecia que os javalis estavam provocando as chitas. Búfalos africanos se defendem contra predadores. Mas seu ódio pelos leões é tão profundo que as manadas até ajudam outros animais sob ataque. Num açude, alguns búfalos estão por perto quando algumas leoas começam a observar o impala. As 2 fêmeas decidiram ter um bom jantar. E então, uma delas se moveu lentamente, mas bem determinada pela colina, meio que por trás dele. Quando o impala a viu, ele correu e foi direto para a outra leoa que estava esperando deitada. Os búfalos estavam observando e, por algum motivo, não gostaram do que estava acontecendo. Os búfalos começaram, então, a avançar sobre os leões e nós ficamos empolgados. Achamos que se eles realmente tentassem proteger o impala e expulsar os leões, seria algo excelente de se ver, ainda porque dava para ver que o impala não estava morto. Quando os búfalos atacavam, as leoas se espalhavam, mas não muito longe. E quando voltavam, elas estavam determinadas a comer e os búfalos as acossavam repetidamente. De certa forma, estávamos torcendo pelos búfalos. Um em particular, um macho velho, avançava em cima delas e as leoas ficavam furiosas. Mas assim que ele parava, elas avançavam de novo. E isso continuou algumas vezes. Mas as leoas que se alimentam de carne diariamente se recusam a deixar a presa.
Observamos tudo por um longo tempo, mas no fim os búfalos se cansaram daquilo e foram embora, deixando as leoas comerem em paz. Filhotes de hiena só começam a caçar com 1 ano de idade. Mas alguns jovens são mais ambiciosos que os outros. Vi esta hiena tentando entrar num enorme tubo de água. Não dava para ver o que tinha dentro. Um som estranho estava vindo do cano. E um filhote recém-nascido estava agindo um pouco estranho. O pequeno filhote saía e depois voltava para dentro. Dava para ver que havia algo mais dentro daquele cano. De repente, um javali sai de dentro do cano. Os javalis se enfiam em tocas para se esconderem de predadores e depois fugirem. Mas o filhote estragou o plano. Quando o javali saiu do buraco, estava encurralado entre o cano e todas as hienas. O javali tinha que fugir dali. As hienas fêmeas são ferozes protetoras de suas crias, e o javali usa isso ao seu favor. O filhote da hiena foi lançado para o ar. A distração funcionou. O filhote Feliz para o javali que fugiu, para a mãe voltando e para o filhote seguro dentro do cano. As manadas de búfalos podem variar de centenas a milhares em número. 2 guias de caça descobriram que essas manadas podem intimidar tanto os leões como os turistas. Soubemos de uma manada descendo para o rio para beber água. Então, nos posicionamos do outro lado. Estávamos observando o espetáculo que se desenrolava na nossa frente. Eu sabia que havia leões não muito longe e logo eles ouviram os búfalos descendo para o rio e vieram investigar. Eles começaram então a caçar. Um guia estava observando os búfalos na margem oposta. Eu estava na mesma margem que os búfalos. Quando fugiram dos leões, eles se dividiram e passaram nos 2 lados do veículo. Foi como abrir o mar vermelho em torno do veículo. Deve ter sido muito assustador da perspectiva dele. Os búfalos ficaram se escondendo atrás do carro e olhando de lado. Alguns até abalroaram o veículo. Os búfalos estavam focados em uma coisa: seus inimigos mortais. Ele vai fugir. Os búfalos se reuniram como numa massa sólida e avançaram pela margem. Os leões não podiam se defender lá, mas também não queriam desistir. Um jovem leão fica então preso atrás de uma árvore. Um grande búfalo dá a volta e tenta pegá-lo. Olha o rabo, ele não está feliz. Olha o rabo dele. Olha aquilo. Incrível. Dá pra acreditar? Aquele macho enorme vai pegá-lo sozinho. Finalmente, o búfalo prova que os grandes felinos também são gatos assustados. Um outro ataque de leão... Existe um lugar chamado Salt Springs e minha esposa foi a primeira a ver a ação. Eu tive que manobrar o carro fora da estrada para ter uma visão decente. E lá estava uma leoa agarrada no pescoço e mordendo o focinho de um gnu. E o gnu fazia de tudo para chacoalhá-la fora. Ele pulava, não arredava o pé e chacoalhava, tentando se livrar da leoa. A leoa tenta asfixiar o gnu, mas ele é muito mais pesado do que ela. Naquele ponto, parecia uma luta equilibrada. Não sabia quem teria o controle. Então, a leoa se cansou um pouco e o gnu começou a pisoteá-la. Fiquei surpreso com a força do gnu e de como ele conseguia erguer a leoa do chão. Quando o gnu se libertou, ele tentou se vingar.
Foi incrível ver o Gnu escapar dessa. Mangustos vivem em grupos, dormem juntos e frequentemente mudam de tocas para evitar os predadores. Mas os cães selvagens têm um jeito de rastreá-los. Eles conseguiram isolar o grupo no meio do leito seco do rio. Eles os afastaram das margens, assim não fugiriam para o mato. Os mangustos lançam um ataque em bloco. Os mangustos se amontoam, um em cima do outro. E ficam com as bocas voltadas em todas as direções e dão dentadas nos cães quando estes tentam mordê-los. Parece uma batalha perdida, até que um mangusto se separa do grupo. Ele distrai os cães o tempo suficiente para sua família escapar. Ele corre e vem para baixo do meu veículo e entra direto no motor. Eu tive que abrir o motor e ele estava em cima dele. Depois entrou no meio dos tubos. Devia estar bem quente, mas pelo menos era mais seguro do que lutar com os cães selvagens. Foi preciso um pouco de persuasão e cutucão para tirá-lo de lá. Mas no fim ele desceu e correu para o lado da margem do rio e ficou bem. O eland, um tipo de antílope, se esforça para proteger seu filhote. As fêmeas se revezam para vigiar as crias do rebanho, mas às vezes elas ficam em desvantagem. Estávamos filmando no bloco Tule, em Botsuana, e estávamos dirigindo quando ouvimos hienas uivando. Corremos até o lugar de onde vinha o som e encontramos um eland cujo filhote tinha acabado de ser morto. E a mãe estava vigilante de pé sobre o filhote. A mãe está cercada de predadores, mas corajosamente os afasta. E ela estava de guarda assim por muito tempo. De vez em quando ela voltava, lambia o filhote, talvez tentando fazê-lo se levantar. A batalha prossegue e a mãe começa a fraquejar. Já era meio-dia e estava ficando extremamente quente. Ela já estava nisso há mais de 2 horas e não descansou por um segundo. Os uivos das hienas atraem mais de seu grupo. A mãe começou a babar devido àquele esforço. Num certo momento, ela estava perseguindo 3 hienas e não sabia para qual lado ir. Então, uma 4ª hiena apareceu e correu com o filhote. Estava muito tocado por essa mãe eland defendendo o pequeno filhote morto. A resistência e vigilância que ela mostrou foi tocante. Hienas são hábeis caçadoras e mestres carniceiras. Quando se trata de comida, elas não têm medo de enfrentar o rei das feras. Começamos bem cedo uma manhã e estávamos procurando alguns leões. E encontramos pegadas frescas de um grupo na área. Estávamos a pé, não muito longe do carro, quando uma hiena passou por nós. O que foi meio estranho, porque passou sem olhar para nós. Então, quando aconteceu uma 2ª, 3ª e 4ª vez, sabíamos que algo errado estava acontecendo. Começamos então a ouvir sons bem distantes. Entramos no carro e começamos a seguir as hienas o mais rápido possível. No fim, encontramos um pequeno lago com um lindo e grande leão dentro. E ele tinha um búfalo na água, com hienas o cercando. O leão tinha uma pata quebrada, mas estava conseguindo se defender de 20 hienas.
Por isso, elas chamaram reforço. Lentamente, o número de hienas aumentava, desafiando este enorme leão várias vezes. O leão estava bem relutante em deixar aquele búfalo. Elas, porém, conseguiram afastá-lo da carcaça e lentamente o empurraram para fora da água. Cercado, o leão não teve opção senão se render. Antes que percebêssemos, a carcaça foi conquistada pelas hienas. E 20, 30 delas começaram a comer ao mesmo tempo. Era incrível toda a interação entre as diferentes hienas mergulhando na água em cima da carcaça. E depois de 1h30, decidimos que era hora de ir embora e deixar o leão com as hienas, ainda se alimentando do bem conquistado, o búfalo. Foi simplesmente incrível. Todo ano, cerca de 1,5 milhão de gnus galopam pela África na grande migração. Para a chita, é uma época oportuna. Eu estava no Masai Mara e a migração dos gnus estava no auge. Estávamos seguindo uma enorme chita macho e eu o vi observando o rebanho. Ela devia estar de olho em um dos novilhos. Ele corre pelo capinzal a 100 km por hora. A aceleração foi incrível. O impacto é enorme. A perna do gnu se quebra. O líder do rebanho responde imediatamente, forçando a chita a largar o subadulto. O macho líder salva a vida do novilho. A chita vai de novo atrás do gnu ferido. E o macho o ataca de novo. Por serem animais menores, as chitas são frequentemente afastadas de suas presas. Mas a chance de sobrevivência daquele gnu é virtualmente zero. Hienas vão atacá-lo, leões vão atacá-lo dentro de horas. Talvez um dia. Mas os gnus não vão arriscar outra baixa. Então eles fazem algo bem esperto, se movem pelo bosque de acácia, terreno rochoso onde a chita não pode usar sua velocidade. Depois de todo aquele esforço e todo o risco, a chita não conseguiu nada. Mas ainda é uma das melhores sequências que já filmei de predação de chitas. É difícil para um rebanho inteiro de búfalos afastar um predador. Mas um animal extraordinário consegue escapar de 2 grupos de carnívoros. Estava anoitecendo e ouvimos um chamado de socorro de búfalo. Entramos no veículo de filmagem. E uma jovem búfala estava cercada por 11 leões. Só esperando na margem. Para piorar a situação, a água estava infestada com crocodilos.
Ela tentou escapar. E os leões a cercaram. A búfala pode ser afogada pelos crocodilos ou asfixiada pelos leões. Isso aconteceu durante o anoitecer, 8 a 9 vezes. Às vezes, ela se deitava na água por meia hora a 1 hora. Leões são ótimos nadadores, mas geralmente só entram na água se precisarem. Mas com o cair da noite, a situação muda. A falta de luz limita a visão dos dois predadores, permitindo à búfala dar sua última corrida. Ficamos lá a noite toda. E finalmente ela conseguiu escapar, sem eles se aproximarem da água. Ela correu dentro de uma área densa e conseguiu escapar. Foi um final de sorte para a búfala. Sorte, coragem e determinação foram a salvação de muitos desses animais e suas famílias. Baseado em suas ações, nunca se sabe quando a natureza vai dar uma reviravolta inesperada no final de uma história. Versão Marshmallow São Paulo.